E se os maiores segredos para construir riqueza já tivessem sido descobertos, sei lá, há milhares de anos e continuassem funcionando perfeitamente hoje? Nessa análise de O Homem Mais Rico da Babilônia, a gente vai desvendar uma sabedoria antiga que pode, de verdade, transformar a vida financeira de qualquer um para sempre. Pois é, a gente está falando de princípios financeiros lá da antiga Babilônia. E o mais incrível é que essas leis são tão universais, tão imutáveis, quanto a lei da gravidade, sabe? Elas funcionavam naquela época e, pode acreditar, funcionam do mesmo jeito agora. Para a gente entender de onde vem essa sabedoria toda, nossa jornada começa com um cara chamado Bansir, um construtor de carruagens na antiga Babilônia. Ele era conhecido por ser muito bom no que fazia e por trabalhar duro, de sol a sol. Só que apesar de todo esse esforço, o Bansir sentia uma frustração enorme. Ele olhava para toda a riqueza da Babilônia e via o contraste gritante com a própria bolsa, que estava sempre vazia. E é essa angústia que faz ele perguntar para o amigo dele, o Kobe, a pergunta que está no centro de tudo. E essa pergunta, ela atravessa os séculos, não é mesmo? A dor do Bansir é a dor de muita gente hoje em dia. Aquela sensação de trabalhar sem parar, mas parece que nunca sai do lugar. Nunca consegue construir algo que dure. Então, desesperados por uma resposta, Bansir e Kobe tomam uma decisão que muda completamente o jogo. Eles decidem procurar o Arkad, que era simplesmente o homem mais rico de toda a Babilônia e, por acaso, um velho amigo deles. Eles queriam saber qual era o segredo. E o segredo que o Arkad revela, olha, é de uma simplicidade que chega a ser chocante. Uma única frase que ele aprendeu com um agiota muito sábio e que mudou tudo. Uma parte de tudo que se ganha é sua para guardar. Pensa nisso. Não é do dono do mercado, não é do sapateiro. É sua. Essa é a grande virada de chave, a mudança de mentalidade que dá o pontapé inicial em toda a jornada da riqueza. Bom, a partir desse segredo fundamental, o Arkad criou um sistema. E a gente pode resumir a sabedoria dele em 3 leis de ouro, que são os pilares práticos para construir uma fortuna. Vamos lá para a primeira lei, que talvez seja a mais importante de todas. É a base, o fundamento, sabe? O primeiro tijolo na construção de uma fortaleza financeira. Sem isso aqui, nada mais funciona. E o que isso quer dizer na prática? É muito simples. Pague-se primeiro. Antes de pagar o aluguel, antes de comprar comida, antes de qualquer outra conta, a primeira coisa a fazer é separar, no mínimo, 10% de tudo que entra. Esse dinheiro não é para gastar, é para guardar. É o comecinho do seu tesouro. É uma disciplina que parece pequena, mas o poder dela é gigantesco. O Arkad resumiu isso de forma perfeita. A ação é na hora e o resultado também. No momento em que essa primeira moeda é guardada, o jogo muda. A maioria das pessoas recebe o dinheiro e sai pagando todo mundo, e no fim não sobra nada para si. Ao se pagar primeiro, a prioridade número 1 passa a ser a própria riqueza. Certo, o tesouro começou a ser acumulado. Mas deixar esse dinheiro parado não é o suficiente. Como fazer ele crescer? Isso nos leva direto para a segunda lei do ouro. Esse aqui é o pulo do gato. As economias não podem ficar paradas. Elas precisam se tornar um exército de escravos dourados, onde cada moeda trabalha dia e noite para gerar mais moedas. Basicamente, a gente está falando de investir, de transformar o dinheiro numa fonte de renda. E este slide mostra a mágica acontecendo na prática. É o poder do tempo e dos juros compostos em ação. Olha só o exemplo do Ansan. Com só 2 moedinhas por semana, em 8 anos, ele juntou mais de 1.000. Mas em só mais 4 anos, esse valor quase quadruplica. Por quê? Porque não é só o dinheiro guardado que rende, mas os rendimentos dos rendimentos também. É como se os escravos dourados tivessem filhos, que também começam a trabalhar. Então, a pessoa começa a guardar, a investir, e a empolgação é real. Mas com o crescimento, vem o risco. Como proteger o que foi construído com tanto esforço? A terceira lei é a sua muralha de proteção. É que a empolgação de ver o dinheiro crescendo pode levar a gente a tomar umas decisões meio arriscadas. Por isso, a terceira lei é sobre ter cautela. A segurança do capital é o princípio número 1 de qualquer investimento. É fundamental buscar o conselho de gente que entende do assunto para evitar cair em armadilhas. Olha, o próprio Arkad aprendeu isso quebrando a cara. Ele deu todo o dinheiro que juntou em 1 ano para um fabricante de tijolos comprar joias. O que poderia dar errado? Bom, tudo. O Ausmor não entendia nada de joias e perdeu todo o dinheiro. A lição é clara: não confie seu tesouro para quem não tem experiência no assunto. Nós vimos as leis, mas só saber não adianta nada, né? Conhecimento sem ação não serve para muita coisa. E o maior inimigo do sucesso é deixar para depois. Então, como começar? Hoje?
O plano de ação é tão simples quanto as próprias leis. Não precisa de planilha complicada, nada disso. São só 3 passos. Do próximo dinheiro que entrar, separe 1/10. Faça isso antes de pagar qualquer outra coisa. Esse é o primeiro passo concreto. Esse ato simples quebra a inércia e dá o start na jornada rumo à liberdade financeira. E se essa sabedoria milenar está fazendo sentido, uma pausa rápida. Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E aproveita e comenta aqui embaixo qual dessas 3 leis vai ser a primeira a ser colocada em prática. Ok, vamos caminhando para o final. E tem uma mentalidade muito importante sobre o que é a riqueza que a gente precisa entender. E essa frase ilustra um ponto de forma brilhante. Riqueza não é um jogo de soma zero. Quando o dinheiro é gasto de forma produtiva, ele não some, ele circula, criando mais oportunidades e mais valor para todo mundo. O artesão, o operário, o arquiteto, todo mundo se beneficia. A riqueza é criada, não apenas transferida de uma mão para outra. E com isso, a gente volta lá para o começo, para a dor do Bansir, a bolsa vazia. A grande diferença é que agora nós temos a solução em mãos. Não é um segredo complicado, mas sim um primeiro passo, simples e consciente. A questão, então, não é mais a do Bansir. A questão é para quem nos ouve. Qual vai ser a primeira moeda guardada para começar o próprio tesouro?